Muito bem. Mais um minutinho aí. Poxa, você não... Peraí, o negócio... Ok, tudo bem. Vamos em frente. Ok. Então, em Cristo Jesus, nós somos todos campeões. Somos todos campeões em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não há segundo lugar nem terceiro. Todos nós somos campeões. Sabe? A maratona surgiu com um herói grego. Ele sacrificou, de acordo com a lenda, ele sacrificou sua vida para percorrer os 40 quilômetros entre a Grécia, entre a cidade de Maratona e a cidade de Antena, na Grécia, né? O corredor era o nome Pidme. Ele correu a distância para levar a notícia da vitória sobre os persas. Isso no ano 450. Ele correu 400 quilômetros para dar notícia sobre a vitória sobre a Pérsia, sobre os médios persas no ano 490 a.C. Né? A vida espiritual diversas vezes comparado a um esporte, né? Principalmente envolvendo corrida e luta, né? Lá em 1 Corinto, no capítulo 9, e no versículo 24 a 25, diz assim: você não sabe que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Porra, de tal modo que alcancei o prêmio. Versículo 25 diz: todos os que competem no jogo se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha só, ele se sacrifica tanto, se esforça tanto para ganhar um prêmio que hoje existe e amanhã não existirá mais. Nós, como atleta de Cristo, o que nós estamos fazendo? Se eles é capaz de lutar tanto e sacrificar tanto para ganhar uma coroa que hoje existe e amanhã não existirá mais, e nós, você sabe que nós vamos ganhar, você sabe o valor, mas talvez eu não saiba o que eu preciso fazer, né? Paulo compara a vida cristã a uma corrida, né? Uma corrida no estádio, né? Certamente ele estava fazendo, talvez Paulo estava fazendo referência aos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, né? Quando ele fala sobre esporte, né? Por mais que se esforçasse, o vencedor, os prêmios recebidos pelo atleta era apenas uma coroa feita de folha de oliveira. Imagine, né, se esforçar tanto, chegar em primeiro lugar para ganhar uma coroa de folha de oliveira. Por isso que ele diz que são coroa corruptível. E as compara com as coroas desta vida. Esforce-se pelo prêmio que dura para sempre, né? No esporte,
é sempre exigido do atleta que ele se esmere no seu objetivo, ele treine, ele ensaie, né, a jornada, né? Ele precisa ter garra, né, força, né? Ele precisa ter vontade para fazer um bom treino, para tentar fazer uma boa competição, para tentar chegar em primeiro lugar. Com tanto esforço, tanto treino, ele ainda é bem próximo dele. Um atleta acomodado, ele nunca vai vencer. Ele nunca vai vencer um jogo. Um atleta que não se esforça, um atleta que não luta, um atleta que não está em forma, ele não pode jogar, né? Se ele não está em forma, ele não pode jogar. Na vida espiritual também somos chamados para nos esforçar. Precisamos nos esforçar. Lá em Mateus, no capítulo 11 e no versículo 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço. E tomado por esforço. Os atletas, para ele ser campeão, ele tem que se esforçar. Uma vez, uma reportagem perguntou a Pelé, conhecido como o rei do futebol, ele faz para ser tão bom assim? E aí ele falava que quando ele ia treinar, mais os demais jogadores, depois que terminava o treino, todos os jogadores saíam do campo e ele não. Ele continuava lá, sozinho, mas ele ficava lá sozinho, continuando treinando. Ele diz que a habilidade dele com a bola se dá ao treino, aos esforços dele no treino. Todo mundo, para ser campeão, tem que treinar, tem que se esforçar. No esporte, é sempre exigido do atleta que ele se esmere, ele treine, ele ensaie. Luizinho, está no mudo o seu... Ligar seu microfone. A batalha. Né? Na vida espiritual também somos chamados para nos esforçar. Nós lemos em Mateus, né? Desde o de João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço e se esforça, se apodera. Esforce por entrar... em Lucas, no capítulo 13, e no versículo 24, diz: esforce-se por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderá. Né? Lucas 13, 24. Esforce-se por entrar pela porta estreita. Muitos vão tentar entrar, mas não vai conseguir. Vai tentar entrar do seu jeito, com seus pecados. A porta é estreita, e por ela ser estreita, ela só abre você com o seu arrependimento. Se você tenta entrar nessa porta com outra coisa e não é o seu arrependimento, você vai ficar enganchado. Você não vai passar pela porta. Ela é muito estreita. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 7, diz assim: vós, porém, esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque vossa obra terá uma recompensa. Olha só, não desfaleça, não esmoreça.
porque as vossas obras, o seu esforço terá uma recompensa. E essa recompensa é dada por Deus. Está vendo? Então, o atleta, ele suporta a fadiga do esforço, do treino, ele se esforça muito, horas sem comer, horas sem dormir, para treinar, porque ele sabe que ele pode vir, com esse esforço, ele pode vir a ser um grande campeão, né? E você, irmão, você, irmã, você pode vir a ser um grande campeão, atleta do Senhor. Então, não desanime, não deixe as coisas da vida te desanimar, né? Nada que você faça será em vão. Você será bem recompensado por tudo. Um dos esportes que define bem o que são os obstáculos é a corrida com barreira. Lembra aquela corrida com barreira? O corredor corre e pula barreira. Todo cuidado é pouco, né? Ele tem que correr e ele tem que pular as barreiras. Então, quando ele começa a correr, aí depois de muito tempo correndo e pulando, ele já está exausto. Mas ele tem que correr e pular as barreiras, né? E por isso ele precisa de todo cuidado para não tropeçar, não cair nas barreiras que está no seu caminho. Todo cuidado é pouco. Na vida espiritual, exige diversas barreiras a serem vencidas, né? Na vida cristã, existem várias barreiras a ser vencidas. As barreiras da parte de Deus, que é chamado de provações, as outras são chamadas de tentações e de perseguições. E vem da parte, e essas perseguições, essas tentações, que são barreiras que nós devemos pular, vêm do diabo, vêm da carne, do eu, dos desejos carnais, e vem do mundo, né? O mundo vai colocar barreira para me tropeçar e não conseguir continuar na minha carreira, né? O eu vai colocar barreira, o mundo vai colocar barreira, e nós temos que continuar pulando as barreiras para ser um vencedor, né? Então, exatamente como aquele esporte, né? Aquela corrida sob barreira, né? Como todo atleta que se supera em busca da vitória, devemos superar as barreiras, né? Os atletas, ele se supera, ele busca a vitória. Nós devemos superar as barreiras. Falar em superar, falar em barreira, você está conseguindo superar as barreiras que estão na sua frente ou você está tropeçando? Ok, se tropeçar, não fique no chão. Lute para não tropeçar. Lute para continuar correndo sem tropeçar em nenhuma barreira. Mas, se você chegar a tropeçar, levante e continue correndo. Continue correndo, porque Jesus vai ter uma vitória para você. Você será campeão, né? Só basta não desistir da carreira. Precisa continuar correndo. Tropeçando, levante e continue na corrida, né? Como todo atleta que se supera em busca da vitória, devemos superar as barreiras, né? Lá em João, no capítulo 16, e no versículo 33, diz assim: Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. É João 16, versículo 33. No mundo vai passar por muitas aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, não quer dizer que nós estamos no mundo vencido. Eu não tenho que me preocupar, porque eu estou no mundo vencido. Jesus venceu para demonstrar
e nós também podemos vencer, né? Jesus venceu. Jesus, um ser humano, sujeito a todas as tentações humanas. Ele venceu as provações, ele venceu as barreiras do mundo. Então, isso para mostrar para a gente que nós também podemos vencer. No mundo, passai por aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você também pode vencer, né? É só você querer, né? Nós devemos prosseguir, nós precisamos continuar no alvo, devemos prosseguir para o alvo. Filipenses 3, e versículo 14. Filipenses 3, versículo 14, diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, prossiga para o alvo. Desanimado, triste, abatido, mas não derrotado. Continue no alvo, né? Não desista do alvo. Faça o que Paulo falou em Filipenses. Prossigo para o alvo, né? O alvo, a vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Nenhum atleta compete só por competir. Nenhum atleta compete somente por competir. Todos querem a vitória. Todos querem o reconhecimento de atleta. E na busca desse na competir, ele tem um alvo, ele tem um desejo, né, de atingir o alvo. E é nessa expectativa que ele, nessa visão, nessa expectativa, é nesse desejo que ele consegue força para superar todas as barreiras. Por exemplo, a ginasta, né, a ginasta, né, chega a passar de 8 a 10 horas por dia treinando para poder competir à altura dos grandes atletas. Aquela pessoa ginástica, né, que faz ginástica, ela chega a competir, a treinar 8 a 10 horas por dia para tentar chegar à altura dos grandes atletas. Se não houver nenhum alvo definido na nossa vida, motivação teremos para a fé e na acreditação. Temos que ter um objetivo. Se não temos objetivo, se não temos expectativa do futuro, como nós vamos conseguir força para competir nessa batalha tão árdua, né, que é a vida cristã? O atleta deve se apresentar aprovado, né? O atleta precisa se apresentar aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, e não tendo que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, e não tendo que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Depois de muito treinamento, depois de muito esforço, o atleta está pronto para competir, né? Então, prepara-te para a competição. Precisamos nos preparar para a competição. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, deixemos todos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreu 12 e versículo 1. Hebreu 12 e versículo 1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o
pecado e tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, nós falamos e nosso alvo é a salvação. Nós falamos que nada neste mundo importa para a gente, só a salvação. E, às vezes, eu falo isso, mas eu fico embaraçado em tantas coisas que não é minha salvação, que não tem nada a ver com minha salvação, e não vai ajudar em nada na minha salvação. Como o mais importante é a salvação? Então, devemos, né, como diz essa passagem, né, devemos nos abster, devemos deixar para trás tudo aquilo que está nos embaraçando, está me impedindo de ser um grande atleta, né? E devemos correr para o alvo, né? A carreira que nos está proposta, né? Jesus nos convidou para ser um atleta dele e nós precisamos continuar no alvo. A vida cristã, a vida cristã nossa, nossa preparação é baseado em oração. A vida cristã é baseada em oração, leitura da palavra, comunhão, jejum e prática. O ingrediente, né, a cesta básica de um bom atleta, né? O atleta vai no nutricionista e de acordo com o esporte, com o esforço que ele faz, o nutricionista passa uma dieta para ele, né? Faz um cardápio para ele, né, o alimento dele diário. Como atleta de Cristo, o nosso cardápio é a oração, leitura bíblica, comunhão com os irmãos, jejum e prática. Não pode esquecer da prática, né? Prática de uma vida cristã, né? Se você se alimenta com esses ingredientes, você vai ficar forte e vai estar apto para um bom treinamento. E certamente você será um grande campeão, né? Cuidado, e também se um atleta luta nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 15. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. Temos que lutar segundo as normas. E a norma para o nosso esporte, quem deu foi Jesus. Você é um atleta de Cristo. Você está lutando e nenhum atleta vai ser coroado se não lutar segundo as normas. Então, continue seguindo as normas. Continue seguindo as regras, né, do treino, né? O treinador nos dá a maneira correta de lutar, de treinar, e nós devemos seguir esta norma para conseguir ser um bom atleta. E Jesus nos dá essa receita, né? Oração, leitura bíblica, comunhão, jejum e prática. Se você se alimenta desse ingrediente, é bem provável que você será um bom atleta e vai acabar sendo um grande campeão. E também, se um atleta luta nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E as normas quem dá o treinador. Se você é um atleta de Cristo, quem será o seu treinador? Não pode ser o pastor, o professor, ou o vizinho, ou colega de trabalho, né? Ou uma religião. O seu treinador é Jesus Cristo. Ele te dá as normas, né? E você precisa lutar segundo a determinação do seu treinador, do nosso treinador, Jesus Cristo, né? O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Já dizia Paulo, todo esporte tem sua regra, né? E o atleta tem que estar conforme a nossas regras para não ser desqualificado, né? Então, todo atleta precisa seguir
as regras, precisa seguir as normas. Se ele não segue as normas, as regras do jogo, ele vai ser desqualificado. Nós, como atleta de Cristo, também temos umas regras, e nós precisamos observar essas regras e precisamos lutar segundo essas regras, senão podemos ser desqualificados. Quais são as regras? Né? No futebol, por exemplo, o jogador de linha não pode colocar a mão na bola, não pode agredir o adversário, né? Nem xingar, não pode xingar a mãe do juiz, sob pena de ser punido se ele desobedece essas normas. Né? No boxe, o pugilista é proibido de desferir golpe baixo, né, no adversário, né? Soco, né, abaixo da linha da cintura. Ele não pode. Se ele faz isso, ele desobedeceu as regras e ele vai ser desqualificado. Da mesma forma, na vida espiritual, exige diversas regras, que são os próprios mandamentos de Deus para nós. Em 1 João, no capítulo 5 e no versículo 3, o apóstolo diz que os mandamentos de Deus não são penosos, basta que tenhamos disciplina em nossa vida. Né? Se nós temos disciplina em nossa vida, então o mandamento de Deus não é penoso, né? Não é pesado, né? Em 1 João 5, versículo 3. Né? O prêmio, qual é o prêmio? Desde agora, a coroa da justiça minha está guardada, a qual o Senhor, juiz, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Né? 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 8. Então, o prêmio na Copa do Mundo, todas as seleções do mundo, ou a maioria delas, se junta para jogar uma partida de futebol. Mas se esforça para treinar os seus jogadores, se esforça para viajar para aquele país onde vai sediar a Copa, se esforça para treinar duro. Só uma seleção será campeão. Imagine. Diferentemente dos atletas, este se mata por um troféu ou uma medalha que um dia irá se destruir, dos quais não pode desfrutar depois da morte. Se esforça tanto, as pessoas desse mundo ganham uma medalha e logo vai ser destruída. E quando ele morrer, ele não desfrutará mais daquele prêmio, né? A coroa, né? Dos atletas. A coroa dos atletas de Cristo, a coroa dos atletas de Cristo que serão vencedor é incorruptível. O atleta que ganhar essa coroa vai eternamente desfrutar dos benefícios desta coroa. Diferente na Copa, me parece, de 70, onde o Brasil foi campeão, se eu não falo a memória de 70, não sou muito ligado a esporte, mas roubaram aquele troféu do Brasil, né? E o ladrão que roubou, vendeu e ganhou muito dinheiro, pois valia uma nota. Se você é um atleta de Cristo, você vai ganhar um troféu e ninguém vai roubar de você. Você vai viver eternamente desfrutando desse troféu. E toda ele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Né? Já pensou um atleta sem domínio? Ele não vai conseguir ser um bom atleta. Se você não consegue um bom domínio próprio, você não vai conseguir ser um bom atleta. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa obtível.
Nós, porém, uma incorruptível. Primeiro, é, é, 1 Coríntios, capítulo 9 e versículo 25. Toda ele luta, exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, ele o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Se a ele atleta luta tanto, se esforça tanto, é uma coisa e logo vai se estragar, e nós, e vamos ganhar o prêmio dado por Deus, e vamos ganhar a salvação de Jesus. De que maneira devemos lutar? Já que eles atletas para ganhar um prêmio e logo vai se destruir, e logo vai se acabar, mas mesmo assim um prêmio e logo vai se acabar, eles lutam tanto e se esforçam tanto. De que maneira nós deveríamos lutar? De que maneira nós deveríamos nos esforçar, já que a nossa coroa é eterna e vai estar com a gente para sempre? De que maneira você está se esforçando para ganhar a sua coroa? Porque qual é a nossa esperança, ou oso, ou coroa da glória diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Porventura não sois vós? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 19. Né? Porque qual é a vossa esperança, ou oso, ou coroa de glória diante de vosso Senhor, de vosso Senhor Jesus, na sua vinda? Porventura não sois vós? Não, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, e o Senhor prometeu aos que ama. Tiago 1, versículo 12. Olha só, bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Você está achando que você está sofrendo? Você está achando que você está sendo perseguido? Olha, será que não é nesse momento que você está ganhando a coroa da vida? Porque como você vai ser vitorioso se você não lutar? E na luta há as provações, há a dificuldade. Para lutar, você tem que superar as barreiras. Não se luta sentado no sofá confortável, né? Um ventilador ligado, lendo o jornal, uma jarra de suco do lado. Isso não é luta. A luta é sofrimento. Vai ter que lutar, vai ter que passar por provações. Se você está desanimado porque está passando por provações, olha, lembra que é neste momento que você está sendo vitorioso. A sua coroa está mais perto de você do que você imagine. Continue lutando. E quando se manifestar, o sumo pastor receberá a inacessível coroa da glória. 1 Pedro 5, versículo 4. 1 Pedro 5 e versículo 4. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa da glória. Olha só, o grande dia de vitória, o dia da vitória, o dia da premiação. Quando se manifestar o Supremo Pastor, ou seja, Jesus Cristo, ele dará a coroa, a medalha a cada um por ser vencedor. Diferente da Copa do Mundo, onde todas as seleções do mundo jogam, mas só uma é campeã, os cristãos de Jesus, todos serão campeão. Todos, não haverá segundo nem terceiro lugar. Todos estarão em primeiro lugar. Basta lutar segundo as normas. Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar a um de vós na prisão, para que sejais provado, e terei uma tribulação de 10 dias. Não é simbólico, é simbólico, né? Palavra simbólica. Vou ler de novo. Não tema o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar um de vocês na prisão, para que sejais provado, e terei uma tribulação de 10 dias, um símbolo, né? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei
a coroa da vida. Tudo que nós precisamos fazer é ficar firme, suporte com paciência, suporta a fadiga da luta, suporta o sofrimento, não importa qual, suporte. E é nesse momento que você está sendo vitorioso. Não há vitória sem luta. Você está lutando, você será vitorioso. Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar uns de vós na prisão, para que sejais provados. Terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2 e versículo 10. Né? Em Jesus Cristo, todos nós somos vencedores. Né? Em Jesus Cristo, todos nós somos vencedores. Romanos, capítulo 8 e versículo 37. Em Cristo Jesus, todos nós somos vencedores. Vocês africanos, vocês brasileiros, baiano, paulista, vocês de toda parte do mundo, todos nós receberemos o prêmio, subiremos no pódio em primeiro lugar. Na corrida de Fórmula 1, só um sobe em primeiro lugar. Os outros um sobe em terceiro, outro sobe em segundo, e os outros perdem totalmente. Mas em Cristo Jesus, todos nós subiremos no primeiro lugar do pódio e receberemos a da glória. Então, vamos firme no Senhor. Deus abençoe a todos. Um abraço. Pedir Mateus para dirigir a oração para a gente. Bem, obrigado, irmão. Luizinho. Alô? Por esta aula. Oi. Obrigado, irmão, por esta aula edificante. Que possa nos fortalecer Amém. sempre, que nós possamos nos manter com os olhares